A palavra Páscoa ela vem do hebraico Pashat, significa passagem. No Antigo Testamento, essa passagem foi a morte de Jesus para a vida. Isso está em Êxodo 12, onde a gente pode acompanhar: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. 26. Quando os seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhes: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Aqui foi só alguns pedaços, mas Êxodo 12 vai declarar esse sangue do cordeiro que livrou o povo da morte do Egito, porque o verdadeiro significado da Páscoa é morte e ressurreição. Quando a gente vai um pouco mais adiante para 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer: pois que primeiramente lhe transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente acompanhar ali o capítulo 15 inteiro, a gente vai ver que antes da cruz houve uma mesa. Jesus ele se assentou com seus discípulos e revelou que o cordeiro seria ele. Depois, Jesus, em Lucas, capítulo 22, versículo 19, ele vai estar na mesa com os discípulos, e diz o texto: tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas, capítulo 22, Jesus ele próprio vai dizer que ele seria o cordeiro. O cálice foi entregue, o pão foi partido. A cruz não foi o começo, foi a consumação. João capítulo 19, versículo 30, vai dizer: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou-se a cabeça e entregou o Espírito. O que foi anunciado no Egito, foi revelado na mesa, foi cumprido na cruz. Aqui o termo de João capítulo 19, versículo 30, é o termo provindo do grego, telestai. Essa é a última palavra de Jesus, que disse: está pago, está completo. Tudo o que deveria ser feito, foi feito. A Páscoa é sobre um Deus que atravessou a morte para nos dar a vida. Que nesse dia você possa celebrar a Páscoa com agradecimentos, louvores, honras e glória, com tudo aquilo que aconteceu nesse dia. Deus abençoe.